Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Marina e eu começamos a nossa amizade no ginásio e acabamos levando essa amizade para a vida. Sabe, eu sempre fiz de tudo pela Marina. Ela era uma pessoa tão humilde, tão única, que acabei me apegando a ela sem nem perceber. E como a minha família tinha mais dinheiro do que a dela, deixava minha amiga usar todas as minhas roupas e sapatos, sem contar as inúmeras viagens que fizemos juntas. Os meus pais não se importavam em levar a Marina para os lugares, pelo contrário, eles até me incentivavam a convidá-la. A Marina costumava vir mais à minha casa do que eu à dela, porque, na verdade, ela dizia que a casa dela era feia, os móveis eram velhos e quebrados e os irmãos uns bagunceiros, o que impossibilitava de deixar a casa limpa e organizada. E ela tinha vergonha, mas eu adorava a família dela. A mãe da Marina, a dona Isabel, era uma querida. Ela sempre se esforçava para me agradar. E uma coisa que eu simplesmente amava quando eu ia à casa dela eram os bolinhos de chuva que ela fazia. Tanto os doces quanto os salgados eram deliciosos. Aconteceu que as nossas mães se tornaram mais próximas e a minha mãe conseguiu uma vaga de emprego para a dona Isabel na empresa onde ela trabalhava. Você não imagina a felicidade da mãe da minha amiga. Com esse novo emprego, a dona Isabel pôde melhorar a qualidade de vida da família, já que apenas a pensão das crianças não era o suficiente. E quando terminamos o colegial, logo arrumei um emprego como vendedora em uma loja de roupas. E apesar do trabalho ser cansativo, eu estava determinada a conquistar a minha independência financeira, além de querer fazer um curso de administração. Na loja onde eu trabalhava, o meu único dia de folga era aos domingos, exceto quando havia o evento Shop Tour. O que me deixava empolgada era o sucesso de vendas que acontecia nesse dia, e sem contar que a minha comissão, ia lá nas alturas. E eu mesmo exausta, eu agradecia pelo trabalho. Poxa, valia a pena aquele esforço todo. Na loja, abriram vagas para novas vendedoras e eu convidei a Marina para trabalhar comigo. No entanto, ela dizia que não queria se sentir presa e que gostaria de ter um tempo para outras atividades. Mas diante da situação financeira apertada em sua casa, a minha amiga, mesmo relutante, decidiu mudar de ideia. E todos os dias íamos e voltávamos juntas. Mas a Marina reclamava muito. Dizia que aquele emprego não valia a pena. Era muito cliente chato. Mas eu não dava ouvido, sabe? Eu já sabia como ela era e apenas dizia: "Má, é só um tempo, amiga. É até você arrumar outra coisa melhor." Mas a Marina parecia não querer nada com nada. E em uma ocasião, o gerente a flagrou dormindo durante o expediente. A Marina tinha descido ao estoque para procurar uma peça para uma cliente e nunca mais subia. E o gerente, preocupado, decidiu descer para verificar o que estava acontecendo. E encontrou a Marina dormindo em cima das roupas. Quando ela abriu os olhos e viu seu Jarbas, o gerente,
ela disfarçou, dizendo que tinha passado mal e que a sua pressão havia caído. E o nosso gerente, desesperado, a levou para o pronto-socorro. Mas ao chegar lá, a pressão da Marina estava normal. E por sorte, o médico explicou que em jovens isso poderia acontecer. E assim como a pressão poderia cair rapidamente e voltar ao normal da mesma forma. A Marina conseguiu enganar a todos com essa desculpa. No entanto, no final do dia, enquanto voltávamos para casa, ela ria o caminho todo, porque a sua mentira tinha sido tão convincente que ela mesma estava começando a acreditar que a sua pressão realmente havia caído. A minha amiga não parava de rir e eu acabei rindo também. Olha, a Marina tinha dessas. Dizia que se tivesse sorte o suficiente para encontrar um homem rico, até consideraria engravidar só para não ter que trabalhar, pois ela sentia que o trabalho não era para ela. E eu não concordava com o pensamento da minha amiga e afirmava que era importante ela se garantir e não depender do dinheiro de outra pessoa. Além disso, eu reconhecia que ela era uma pessoa inteligente e capaz e não precisava viver às custas de ninguém. E ela me considerava careta e dizia que eu só falava essas coisas porque não levava a vida que ela vivia. Enfim, pior que a Marina não tinha sorte. Ela até se envolvia com alguém, mas assim que percebia que o rapaz, como ela dizia, não tinha onde cair morto, ela o deixava. Enquanto ela tentava lançar a rede e encontrar alguém rico, eu optei por estudar e crescer profissionalmente. E certo dia, ela ganhou 2 ingressos para assistir a corrida de Fórmula 1 de um tal amigo misterioso, do qual ela não entrou em detalhes e me convidou, melhor dizendo, e implorou para eu ir com ela. E mesmo não sendo muito do meu interesse, fui apenas para agradá-la. E naquele dia, a Marina tinha certeza que iria encontrar o seu herdeiro milionário. Mas as coisas não aconteceram como ela esperava, e isso a deixou muito chateada. Mas a Marina não desistiu dos seus objetivos. A minha mãe e eu estávamos planejando uma viagem. Nós queríamos conhecer outras partes incríveis do nosso Brasil e por isso decidi pesquisar os preços e entrei em uma agência de turismo. Fui recebida por um homem simpático com um sorriso encantador. E esse homem era o Carlos, o dono da agência. Ele me cumprimentou, me convidou a me sentar e começou a explicar os pacotes de viagem. E eu fiquei impressionada com o conhecimento do Carlos sobre os diferentes destinos e a paixão que ele transmitia ao falar sobre as viagens, sem contar que ele compartilhou várias experiências e disse que a minha mãe e eu iríamos amar conhecer Jericoacoara, porque era um lugar verdadeiramente mágico, repleto de belezas naturais. O Carlos destacou ainda as dunas de areias douradas e as águas cristalinas das lagoas. Ele continuou descrevendo o lugar e mencionou detalhes que me fizeram sonhar com a viagem. E eu prometi a ele que daria uma resposta depois, pois precisaria conversar com a minha mãe sobre isso. O Carlos anotou meu telefone e disse que se em 2 dias eu não retornasse a ligação, ele mesmo ligaria. E enfatizou que um lugar tão lindo como Jericoacoara não poderia de jeito nenhum
ficar de fora dos meus planos de viagem. E passado 2 dias, o Carlos me ligou e perguntou se eu já tinha conversado com a minha mãe. Eu respondi que sim, mas expliquei que os nossos planos de viagem ficariam para depois. E ele compreendeu a minha situação. Mas antes de desligar o telefone, o Carlos perguntou se eu gostaria de sair qualquer dia com ele para tomar alguma coisa como 2 bons amigos. A princípio, eu o dispensei, mas o Carlos continuava ligando constantemente e por isso acabei aceitando o convite dele. Fomos a um restaurante e lá pudemos nos conhecer melhor. Falei sobre mim e ele compartilhou sobre si mesmo. Disse que era separado e tinha um filho de 12 anos. Também mencionou que a sua ex-mulher já havia se casado novamente e que não havia problemas entre eles. Inclusive, a relação dos dois era boa. Saímos mais algumas vezes e depois o Carlos me levou para conhecer a sua mãe, seu pai, seu filho e até mesmo a sua ex-mulher. E todos falavam muito bem dele. O Carlos era muito querido por todos. E começamos a namorar. E o Carlos passou a frequentar a minha casa, onde se deu super bem com os meus pais e o meu irmão. E com o tempo fomos nos apaixonando cada vez mais. Apresentei o meu namorado à minha melhor amiga e ela logo perguntou se ele tinha algum amigo rico e solteiro. O Carlos caiu na risada com aquela pergunta da Marina e garantiu que se soubesse de alguém avisaria. O meu namorado me convidou para entrar em sociedade com ele na agência, pois o seu sócio iria embora. No entanto, naquele momento eu achei melhor não tomar nenhuma decisão precipitada e investir o pouco dinheiro que eu tinha em algo que eu não tinha muita noção. Não parecia uma escolha sensata. Além disso, eu tinha um bom emprego e não queria pedir demissão. E o Carlos entendeu, mas deixou claro que se eu quisesse, ele iria adorar ser meu sócio. A Marina pediu para o Carlos um emprego e como uma funcionária dele havia se desligado da agência, ele decidiu dar uma oportunidade para a minha amiga. E antes de tomar a decisão, o Carlos me perguntou o que eu achava e eu disse que poderia ser uma boa ideia. Quem sabe em uma dessas oportunidades a Marina não encontraria o homem da sua vida. Até que a Marina começou a levar o trabalho a sério e eu fiquei surpreendida, sabe? E à medida que o tempo passou, eu e o Carlos ficamos noivos e começamos a pensar na nossa vida juntos. Mas, de repente, o filho dele, o Alifer, decidiu que iria morar conosco após o nosso casamento. E eu achei estranho, mas deixei as coisas acontecerem. Afinal, havia muito tempo ainda para nos casarmos. E um dia, a mãe da Marina apareceu em casa para entregar algumas encomendas para minha mãe. E durante a conversa, ela contou que a Marina estava grávida. E sinceramente não estava feliz com a situação, já que a vida deles não estava lá essas coisas. E eu achei estranho a Marina não ter mencionado a gravidez antes, mas não bolei. Porém, acabei comentando com o Carlos sobre a gravidez. E ele disse que nem tinha reparado, apesar de tê-la visto se sentir enjoada algumas vezes. E quando perguntava, ela dizia que era porque havia andado de ônibus. E apareci em uma segunda-feira após o meu expediente na agência, com o objetivo de ver a Marina e conversar com ela. No entanto, quando fui falar com a minha amiga,
ela foi extremamente grosseira e me pediu para não me envolver onde não estava sendo chamada. Disse que a burrada já tinha sido feita e que não era mais hora de chorar pelo leite derramado. E encontrou o que estava procurando. Nossa! Eu fiquei super sem graça. A Marina nunca tinha falado comigo daquela maneira. Poxa, éramos super amigas. E com aquele fora que ela me deu, eu decidi deixá-la lidar com a gravidez dela por conta própria, respeitando a sua decisão de seguir em frente sozinha. O Carlos estava tão animado com o nosso casamento e dizia que já estava mais que na hora de ter outro filho. E prometeu ser um marido e um pai amoroso e carinhoso, como o pai dele. Realmente, o Carlos era muito amoroso com Alifer, e por isso eu nunca suspeitaria que ele fosse menos do que demonstrava ser. Todo domingo, o meu noivo almoçava em casa. Quando não era minha mãe na cozinha, era o Carlos. Ele tinha uma verdadeira paixão pela culinária. E o homem fazia cada prato maravilhoso, que até me fizeram ganhar uns quilinhos extras. E estávamos quase terminando o almoço, quando a Marina apareceu em casa. Ela estava séria e com a aparência de que tinha chorado muito. Mamãe pediu para ela entrar e assim que apareceu na cozinha, pedi para ela se sentar e almoçar conosco. No entanto, a Marina disse que gostaria de conversar sobre um assunto sério. E sem cerimônia na frente dos meus pais, ela abriu o jogo. Marina revelou que estava grávida do Carlos e que os dois haviam se tornado amantes. E, infelizmente, ela reconheceu que o pior erro foi se envolver com o meu noivo. Ah, como assim? Mamãe, papai e eu ficamos completamente surpresos com a revelação chocante. O Carlos não reagiu bem ao ser confrontado e desmascarado e afirmou que era tudo uma mentira da Marina. Mas ela garantiu que eles dois eram amantes sim. E eu fiquei completamente chocada, sem saber como lidar com a revelação. E a minha mãe e o meu pai tentaram entender toda aquela situação confusa e desagradável. A Marina insistia que o pai era o Carlos, enquanto ele argumentava que a criança não poderia ser dele, pois havia feito uma vasectomia, embora não pudesse negar o relacionamento. Ele negava ser o pai da criança. E isso gerou uma briga intensa entre eles. Eu fiquei extremamente enjoada com aquela situação e pedi para os dois saírem da minha casa. Pô, eu não queria estar no meio daquela confusão e pedi para que eles resolvessem, os seus problemas fora dali. O Carlos me implorava para que eu o perdoasse, dizendo que aquela tinha sido a primeira vez que ele me traía. Mas para mim, sendo a primeira vez ou não, eu não queria mais estar com alguém que não me respeitou. O Carlos e eu terminamos o nosso noivado. E a família dele ficou tão surpresa como a minha. Ninguém podia acreditar no que ele foi capaz de fazer. A dona Isabel veio se desculpar comigo, dizendo que se sentia envergonhada. No entanto, eu a tranquilizei, dizendo que ela não tinha culpa alguma na situação e que tanto eu quanto ela éramos vítimas. E foi confirmado que o filho não era do Carlos. E a Marina
teve que finalmente contar a verdade. Descobrimos que o verdadeiro pai da criança era um rapaz de 18 anos, que ainda dependia financeiramente do pai. E o golpe da Marina não deu certo, e ela teve que aprender com o seu erro. Eu preferi me afastar, mesmo ela tentando retomar a nossa amizade. Mas para mim, a nossa amizade foi como um copo que caiu e quebrou, e eu larguei ela de mão. Apesar de tudo, eu ainda tinha sentimentos pelo Carlos e chorava pelo que ele fez comigo. Mas, como em certas situações da vida, é preciso ser cuidadoso desde o início, pois, uma vez estragadas, algumas coisas não podem ser consertadas. E eu escolhi sofrer sozinha em vez de ficar ao lado de alguém que não soube valorizar o nosso relacionamento. E mesmo depois do que ele aprontou, o Carlos não tinha vergonha de vir em casa e tentar me convencer de que ele era fiel. Ele dizia que se eu desse mais uma chance, nunca mais faria aquela tolice. No entanto, eu fui firme e pedi para ele seguir a vida dele sozinho, porque não iria mais voltar atrás na minha decisão. E depois desse episódio, ele foi viajar e a gente se perdeu de vista. Tempos depois, eu conheci o meu marido, o Alexandre. Um homem simples, sem muita cultura, mas que preza o que eu também prezo, que é o nosso casamento. Com o Alê, eu tive 2 meninos, o Enzo e o Vitório, que hoje estão com 8 anos. E depois de várias tentativas, Marina finalmente percebeu que sua vida só iria progredir quando ela começasse a andar com as suas próprias pernas, sem esperar pelo tão sonhado homem rico. Hoje, ela é uma mãe solteira de 3 crianças e trabalha duro para proporcionar conforto e qualidade de vida aos seus filhos. Demorou, mas ela aprendeu.